Olá! Já parou para pensar como aplicativos e sites guardam tanta informação, tipo carrinho de compras, dados do banco? Por trás de muita coisa dessas tem uma linguagem bem poderosa, o SQL. Hoje a gente vai fazer uma exploração focada aqui nos materiais sobre SQL, que é a sigla para Linguagem de Consulta Estruturada, né? Basicamente a língua universal para falar com bancos de dados relacionais, pelo menos é o que dizem aqui. Exatamente. E o mais legal que o material ressalta é que, apesar de ser super poderosa, a base dela é até simples. A ideia central é que ela é declarativa. Declarativa? Como assim? Você diz o que você quer dos dados. Tipo, me traga os nomes dos clientes de São Paulo. Você não precisa dizer como o sistema tem que ir lá buscar, sabe? Passo a passo, arquivo por arquivo. Isso facilita muito para quem está começando. Ah, entendi. Tipo, eu peço o resultado final, não dou a receita do bolo. Faz sentido. Ok, então vamos desempacotar isso. Qual que é a missão principal dessa linguagem no mundo dos dados? Para que ela serve no fim das contas? Olha, o SQL permite fazer um monte de coisa essencial. O material lista várias. Pesquisar dados específicos, claro. Inserir informação nova, tipo um novo cadastro. Atualizar o que já existe, mudar um endereço, por exemplo. E, claro, deletar o que não serve mais. Certo. Buscar, adicionar, mudar, apagar. O básico da manipulação, né? Isso. Mas vai além. A gente também usa SQL para criar e modificar a própria estrutura do banco. As tabelas onde os dados vão ficar guardados, sabe? E também para controlar quem pode acessar o quê. Segurança, consistência, tudo isso. Hum. Então não é só mexer nos dados, mas também construir a casa dos dados e definir as regras de acesso e quem usa isso. É só para galera de tecnologia, programador muito técnico? Não, não só. Claro que desenvolvedores e administradores de banco de dados, os DBAs, usam o tempo todo. Mas olha, analista de dados, pessoal de BI, Business Intelligence, até um gerente que precisa de um relatório específico pode acabar usando o SQL ou pelo menos entendendo o que ele faz. É bem transversal. Entendi. Não é um nicho tão fechado assim. E como esses dados são organizados? Você falou em tabelas, o material fala em relações, tuplas, atributos, uns nomes meio técnicos. São os termos formais, né? Mas dá para simplificar. Pensa assim, uma relação é, na prática, uma tabela. Simples assim. Ok, relação é tabela. Uma tupla é só uma linha nessa tabela. É um registro único. Pensa num cliente específico na tabela de clientes. Aquela linha inteira é uma tupla. Certo. Tupla é linha, um registro. E um atributo é uma coluna. Representa um tipo de dado específico para todas as linhas. Nome, data de nascimento, e-mail. Cada um desses é um atributo. Tabela, linha, coluna. Relação, tupla, atributo. Peguei. Isso. E para garantir que cada linha seja única, tipo não ter dois clientes com o mesmo código, a gente usa a chave primária. É um identificador único para cada linha naquela tabela. Ah, tipo CPF numa tabela de pessoas ou um código de produto? Exatamente. E para conectar as tabelas, tipo ligar um pedido ao cliente que fez o pedido, aí entra a chave estrangeira. Ela é basicamente a chave primária de uma tabela que aparece em outra tabela para criar essa ligação. A de pedidos aponta para a chave primária na tabela de clientes. Perfeito, essa é a lógica. É o que torna um banco de dados relacional. As tabelas se relacionam através dessas chaves. Legal. E para a gente interagir com tudo isso, quais são os comandos principais? O material que a gente viu menciona vários. Bom, para começar, para criar a estrutura, tem o Create Table. É onde você define a tabela, as colunas, os tipos de dados de cada coluna. Certo, para construir a tabela. Depois, para mexer nos dados mesmo, tem o Insert Into, para adicionar linhas novas. O Update, para modificar dados em linhas que já existem. E o Delete From, para remover linhas. Insert, update, delete. Adicionar, modificar, remover linhas. As linhas. Se você quiser apagar a tabela inteira, estruture tudo, aí o comando é Drop Table. É mais
drástico. Ah, bom saber a diferença. Delete limpa o conteúdo, drop demole a estrutura. E para buscar a informação, imagino que esse seja um dos usos mais comuns, né? Trazer os dados para ver. Com certeza. É o coração de muita coisa. A estrutura básica para consulta é o trio Select, From e Where. Select from where? O Select diz quais colunas você quer ver, tipo Select nome, e-mail. Ok, o que eu quero ver? O From indica de qual tabela ou tabelas você quer buscar esses dados. From, clientes. De onde buscar? E o Where é o filtro. Ele seleciona quais linhas você quer, baseado em alguma condição. Where, cidade igual Rio de Janeiro. Ah, o filtro, para não vir tudo de uma vez. Select o quê, from onde, where quais. Simples e poderoso. Aqui fica interessante. O material fala do like. É para buscar por padrões, tipo encontrar todos os nomes que começam com A. É isso. Exatamente isso. O like é super útil para buscas em texto quando você não sabe o valor exato. Você usa ele com caracteres coringas. O mais comum é o %, que representa qualquer sequência de caracteres. Então, where nome, like, A%, busca todos os nomes que começam com A. Like, %Silva, busca quem tem Silva no final do nome. Like, %Maria, busca quem tem Maria em qualquer parte. Nossa, bem flexível. E o material menciona not like também, imagino que seja o contrário. Isso, para excluir padrões. Where not like A% traria todo mundo cujo nome não começa com A. Legal. E como que a gente garante que só as pessoas certas podem fazer essas coisas? Tipo, impedir que alguém apague dados sem querer ou veja informações confidenciais? Aí entram os comandos de controle de acesso. O principal é o grant. Com ele, o administrador do banco concede permissões específicas, tipo, o usuário Ana pode fazer select na tabela de produtos, mas não pode fazer delete, ou o grupo vendas pode fazer insert na tabela de pedidos. Ah, então dá para granular bem as permissões. Grant dá o poder e para tirar. Para tirar permissões, o comando é o revoke, é o oposto do grant. Grant e revoke. Controle fino de acesso. Entendi. E você mencionou buscar dados de múltiplas tabelas, falou das chaves estrangeiras. Como que a gente junta essas informações numa consulta só? O material cita os joins. Isso, os joins são fundamentais para aproveitar o poder dos bancos relacionais. Eles permitem combinar linhas de duas ou mais tabelas com base numa coluna relacionada entre elas, geralmente a chave primária de uma e a chave estrangeira da outra. Por exemplo, para ver o nome do cliente e a data do pedido dele, você faria um join entre a tabela clientes e a tabela pedidos, usando o código do cliente como elo. Ah, então o join usa aquela conexão das chaves que a gente falou para montar um resultado combinado. Exatamente. Tem diferentes tipos de join: inner join, left join, right join, full outer join. Cada um para um cenário um pouco diferente de como combinar os dados quando uma chave não encontra correspondência na outra tabela. Mas a ideia central é essa: juntar informações relacionadas. Faz muito sentido. É o que permite consultas realmente ricas, né? Com certeza. Para organizar um pouco essa sopa de letrinhas de comandos, o material que a gente viu divide o SQL em subgrupos, né? DDL, DML. Ajuda a entender melhor? Ajuda sim. É uma forma lógica de categorizar os comandos pelo propósito deles. Basicamente, são 4 grupos principais. Primeiro, DDL, que é a Data Definition Language, ou linguagem de definição de dados. São os comandos que mexem na estrutura do banco. Create Table, Alter Table para modificar uma tabela existente, Drop Table. Esses que definem onde e como os dados são guardados. DDL igual a estrutura. Ok. Depois vem a DML, Data Manipulation Language, linguagem de manipulação de dados. São os comandos para interagir com os dados dentro das tabelas. Insert, Update, Delete. E o Select também entra aqui para muitos, embora... Embora. E Language, linguagem de consulta de dados, porque buscar dados é uma operação tão fundamental e distinta, mas frequentemente você vai ver o Select dentro da DML também. DML, DQL igual a manipulação e consulta dos dados. Certo. Aí tem a DCL, Data Control Language, linguagem de controle de dados. É aqui que entram o Grant e o Revoke, para gerenciar as permissões e a segurança. DCL igual a controle de acesso. E por último, a DTL, ou às vezes TCL,
Transaction Control Language, linguagem de controle de transação. São comandos como commit e rollback. Eles servem para controlar transações que são conjuntos de operações que precisam acontecer juntas ou nenhuma delas. Tipo, numa transferência bancária, você debita de uma conta e credita em outra. As duas coisas têm que funcionar. Se uma falhar, a outra tem que ser desfeita. O commit confirma a transação, o rollback desfaz. DTL, controle de transações. Garantir que ou tudo funciona ou nada é feito. Uau! Bastante coisa. Mas, nossa, essa divisão em DDL, DML, DCL, DTL realmente ajuda a organizar o pensamento. Faz todo sentido. Então, se a gente fosse resumir a essência de tudo isso, SQL é tipo a chave mestra para gerenciar e consultar dados que estão organizados em tabelas interligadas, né? Desde criar a planta baixa do banco de dados, com DDL, até mobiliar, com DML, definir quem tem a chave, com DCL, e garantir que as operações complexas sejam seguras, com DTL. Exatamente essa ideia. Uma descrição perfeita. É uma linguagem fundamental na tecnologia que a gente usa todo dia, muitas vezes sem nem perceber. Então, para o pessoal que está ouvindo a gente, mesmo que não vai escrever código SQL diretamente, só de entender esses princípios já dá uma luz sobre como a informação é organizada e acessada no mundo digital, né? Desde o aplicativo do banco até o catálogo daquela loja online. Com certeza. Ajuda a desmistificar um pouco a mágica por trás da tecnologia. E fica aqui uma reflexão, né? Algo que o material até pincela. Com essa explosão de dados que a gente vive, Big Data, e o surgimento de outras formas de guardar informação, como os bancos NoSQL, que não seguem esse modelo de tabelas relacionais tão rigidamente, como será que o SQL, essa linguagem tão estabelecida e ligada ao modelo relacional, vai continuar evoluindo? Como ele vai coexistir ou se adaptar a esses novos cenários? É algo para a gente ficar de olho, né? O futuro dessa ferramenta. Ótima reflexão para a gente terminar. O futuro do SQL num mundo de dados cada vez mais diverso. Muito bom.